E aí, irmãos e irmãs, estou um pouco sumido, né, por causa do período das provas, mas retomando aqui, gravando os vlogs, né, tô aqui no meu quarto, vou começar a estudar, agora são 8 e 12, não, 9 e 12 da manhã, 8, 9 e 12 da manhã, hoje é um dia frio, né, tava chovendo essa semana, hoje começou um pouquinho de chuva também hoje, mas vamos retomando então esse período, né, nossos vídeos. Hoje também tenho que estudar, amanhã eu tenho uma prova e essa é a realidade da pessoa. Vou mostrar aqui minha mesa como tá. Essa é a realidade de quem estuda. Tá aqui umas páginas do, do WhatsApp aberta, mas tá aqui dois conteúdos que eu tenho que os conteúdos que eu estou estudando, né? Esse conteúdo aqui sobre o fim da vida. Aqui são minhas anotações de aula. Eu já mostrei para vocês que eu faço minhas anotações no iPad, né? O iPad está aqui aberto do lado. Ó, vocês são 3 telas, né? O iPad está aqui aberto do lado com a música, que eu vou escutar daqui a pouco, para fazer marcar o tempo Pomodoro, né? De 25 minutos, que eu já mostrei no meu canal, inclusive como eu faço, né? Coloco a música para tocar. Mas ele tem a tela grande aqui, que eu vou usar são minhas anotações de aula. E eu vou estudando assim, né? Eu divido aqui a tela. Então, do lado de cá tá as anotações e aqui estão o PowerPoint do professor, né? Com os slides que ele vem com a apresentação dele, do tema. Então, eu estou estudando agora, comecei a estudar sobre o fim da vida, sobre eutanásia. Vamos entrar agora aqui sobre a questão da eutanásia, né? Aqui também umas anotações que eu vou fazendo desse mesmo conteúdo, né? Livro, uma bagunça por aqui também, outra bagunça por aqui. E é isso, vamos estudando então. O dia tá bonito também lá fora, não tá ensolarado, mas tá um dia bonito, frio. Vou abrir a janela um pouquinho, mas daqui a pouco vou fechar, porque já tá com vento gelado. E é isso, retomar os estudos, me preparar para a prova de amanhã, né? Amanhã cedo. Então tem uma das provas, já começamos o período de provas. Eu tive as primeiras provas foram trabalhos, já entreguei, aqui a gente chama de elaborato. Já entreguei os primeiros elaboratos, tem um para entregar essa semana, mas também já terminei. E agora estou estudando para as provas, né? Tenho 3 provas que serão oral, então tenho que me preparar para essas provas, né? E é isso, terminando o semestre, penúltimo semestre, para iniciar o último semestre. Já também escrevendo a tese, né, do mestrado. E é isso, hoje vai ser um dia de estudos, né? Bem, para vocês foram, quase terminei o tempo, para vocês foram alguns segundos, para mim foram algumas horas, né? Estive aqui também marcando meu tempo com o método Pomodoro de 25 minutos, que eu uso normalmente, né? E concluí então os estudos dessa parte. Só recapitulando um pouco o que nós estávamos vendo aqui, né? Comecei vendo sobre a questão do estado vegetativo, né? Então, das cura minimal, né? A mínima cura, né? Como partindo da nutrição e da hidratação artificial, né? Então, começamos por esse tema, né? Aqui eu fiz poucas anotações, né? Sobre o que nós vimos e poderíamos talvez fazer um pouco de um resumo, né? O debate ele parte sobre a pergunta, né, feita pela Conferência Episcopal Americana sobre o uso ou a suspensão, melhor, da nutrição artificial, da hidratação artificial, né,
feita para uma pessoa em estado vegetativo, por exemplo, alguém que está em coma ou alguma situação de enfermidade muito grave, né? Ao que a Congregação para a Doutrina da Fé responde, né, a respeito disso, dizendo que seria lícito se não tiver, seria lícito se a pessoa ela conseguisse sobreviver sem aquela realidade, né? Ou se aquela terapia, né, porque é considerado também uma terapia, se essa terapia ela for considerada inútil, ou seja, ela é algo que não está servindo para nada, na verdade, né? Então seria lícito, nesse caso, ali a interrupção dessa terapia, né? Como qualquer outra terapia, né? Se um médico começa uma terapia e aquela terapia não serve para nada, não está dando resultados, não leva a alguma coisa positiva, ela pode ser interrompida e providenciar uma outra alternativa, né? Mas não é lícito se isso for um modo de sustento da vida. Inclusive se a pessoa está em coma profundo, né? Então, você está num estado ali vegetativo, como a gente fala, né? Profundo, permanente e persistente. Então, ou seja, aquilo faz parte do sustento mínimo, da cura mínima que é dada à pessoa, que é a água, né, digamos assim, e o alimento, né? Independente da maneira com que esse alimento vai ser introduzido, se é através da sonda nasogástrica, né, que é introduzida pelo nariz, ou se ela é alguma, fugiu a palavra que se usa, vou voltar aqui nos slides para poder ver, e você vai poder ver até inclusive como é feita, né? Um momentinho, que eu vou encontrar, assim que eu encontro, não, antes, eu passei, peraí, que eu vou ver agora, a sonda aqui, que é essa daqui, né? Que é chamada de gastrotomia endoscópica percutânea, né? PEG. Então, ou seja, se introduz então através do estômago, que tem uma foto, né? Então introduz diretamente no estômago através dessa sonda, né? Aqui na pessoa, né? A nasogástrica é esta, né? Que introduz através do nariz e vai até o estômago, que inclusive pode ser usada para outros fins, não só para a alimentação e a água, né? Mas tem uma outra realidade para drenar líquidos, né? Alguma coisa também nesse sentido do estômago, né? Então é descrito também deste modo. Então a gente viu um pouco disto. Depois passando sobre a realidade da negação do sangue, né? Pela parte dos testemunhos de Jeová. Então também a discussão a pessoa ela não decide morrer, né? Ela não está pedindo a morte quando ela não aceita receber o sangue, né? O que ela deseja que, por questão da religião, ela deseja uma terapia alternativa, né? Ela deseja guardar a vida dela, né? Só que esta terapia que é proposta, que é a transfusão sanguínea, ela não está de acordo à fé e ao entendimento da pessoa. Então, seria, nesse caso a pergunta seria justo ou é confuso, né? Ou é errado a pessoa, o testemunho de Jeová, negar então a transfusão de sangue, né? Pela questão religiosa é justo, né? Porque não faz parte do entendimento da pessoa como meio necessário, né? Pode ser usado outro tipo de terapia. Depois nós falamos um pouco sobre a questão do coma, a ausência da consciência, é o chamado o coma, é a ausência da consciência e a ausência da vigilância, né? Do conhecimento, foge um pouquinho as palavras em italiano e português, né? Ou seja, do conhecimento do entorno, né? Da ideia do que tem em volta de si, né? Então, ou seja, ela está atenta, né? E que ela percebe, né, o mundo ao seu redor, né? E diferente do estado vegetativo, né? Onde a pessoa ela tem a ausência da consciência, mas ela tem a vigilância. Então, muitas vezes ela responde a certos estímulos. Então, seria um estado vegetativo, né? A pessoa mexe os olhos, ela direciona um pouco a visão, ela tem um pouco de percepção, mas falta um pouco a consciência, a capacidade locomotora, né, dela. Então falta essa parte também, né? Falamos também a respeito
hidratação, como eu estava falando, né? E depois passando um pouco sobre aquilo que eles chamam de testamento biológico. Inclusive faltou um ponto aqui no vídeo. O testamento biológico, né? Que é um diretivo, né? Ou disposição prévia, né? Chamada de testamento biológico, em senso estrito, que obriga, né? O médico a agir daquele modo. Então, esse testamento biológico, ele diz respeito a uma obrigação. O médico é obrigado pelo paciente que o fez com antecedência a respeito daquilo, né? Por exemplo, se a pessoa deixa lá, em caso não sei, de parada cardíaca, não fazer reanimação. É simples, né? Então, ou seja, a pessoa deixou firmado isso lá, o médico é obrigado a seguir aquilo que a pessoa pediu, aquilo, né? Então, são discursos, né? E depois fala sobre a declaração antecipada de tratamento, né? Que são indicativos para como o médico deve seguir, né? Um obriga o médico a fazer ou não fazer. O outro indica o médico por onde ele pode caminhar dentro do tratamento, né? Então, seria a declaração de dichiarazione anticipata di tratamento, né? Ou seja, declaração antecipada do tratamento, né? Da postura médica nesse sentido, né? E finalizei a respeito do texto, ou melhor, do tema sobre o suicídio, né? Então, principalmente falando sobre o suicídio assistido, né? Que seria esse suicídio onde a pessoa decide de algum modo, talvez até deixou aqui pelo testamento biológico, por exemplo, né? Dizendo que ela deixaria no final da vida dela, passando por tal situação, estando em estado vegetativo ou em coma, que levasse ela talvez ao suicídio, digamos, ao chamado suicídio assistido, né? A eutanásia, no fundo, né? Nós chamamos de eutanásia, na verdade, onde a pessoa ela já decide o caminho do fim da vida dela. Então ela busca o meio, a partir do momento que ela está numa situação difícil já de enfermidade, ela já decide ali como vai proceder então o final da vida. Então já deixa ali mais ou menos uma indicação, né? Essa realidade em muitos países, aquilo que nós estávamos vendo, né? Descreve a possibilidade desse suicídio assistido partindo de um direito de autonomia, onde a pessoa ela decide, portanto, autonomamente, né? Ela que quer aquilo, pelo querer, pela vontade, e depois livremente, né? Não é coagida de forma alguma a tomar aquela decisão. Então, nem é proposto a ela, né? Ela que busca aquilo, né? Alguns países, citava aqui no texto, né? Que já tem essa possibilidade, né? Depois eu até tenho que procurar a respeito no Brasil como funciona essa realidade, se nós temos alguma coisa parecida no Brasil, se já diz respeito de alguma coisa. Vamos ver, aqui citava os países, tá aqui. Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, né? Já é chamada eutanásia ativa, né? Onde a pessoa já está, dependendo da situação, já existe essa postura já de ser feito isso, né? Então, tem essa realidade. A Itália, né? Tem aqui também do constitucional suicídio medicalmente assistido, né? Fala dessa realidade. A Espanha, né? Fala sobre a supressão de um malato consciente, né? Ou seja, também admite, né, essa realidade, né, como provocação direta da morte, né, da parte do personal sanitário, ou seja, da pessoa que trabalha ali na área da saúde, né? Então também ele já tem essa realidade. Então, enfim, é um pouco daquilo, né? O Brasil, vou ter que dar uma olhada depois, porque nós estamos aqui na Itália, então a gente acaba pegando muito aquilo que diz respeito à Europa. Mas tenho que depois fazer uma pesquisa a respeito do nosso país, sobre esse tipo de legislação, sobre esse tipo de postura médica, né? Como é de conduta médica, se existe alguma coisa nesse sentido também ali. Se você sabe alguma coisa, já deixa aí nos comentários, já vai adiantando essa realidade, né?
que pode ser que a gente vá debater isso no futuro também aqui no canal. Então é isso, vou dar um tempinho agora, fazer outras coisas para distrair um pouco a cabeça, dar uma volta lá fora, que saiu o sol, né? Então depois a gente continuamos, então volto a continuar os estudos. Estava lá dentro gravando o vídeo dos estudos, fazendo um pouquinho falando um pouquinho o que eu estava estudando. Vim aqui fora tomar um sol, choveu, o chão tá até meio molhado ainda, para ver aí atrás eu acho. E se é um sol, vim aqui fora tomar um sol, porque senão você fica muito dentro de casa e falta vitamina. Bem na hora que eu saí, acabou o sol. Mas é isso, falta vitamina D, né? E é assim, tá bonito aqui hoje, um dia bonito. Apesar de que choveu agora há pouco, mas tá bem. Saiu, ó, o céu como tá. Quase não tem nuvem agora. Já vi condutores italianos protestando aí, ó. Vou passar mais. Muito bem. Fui lá fora, teve... Aqui acontece coisas aleatórias, né? Protesto, helicóptero e tudo. Eu fui lá fora já. Vou voltar, retomar o conteúdo do princípio, que hoje ainda tem que finalizar, para amanhã tem a avaliação, né? Então é isso. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Fica com Deus.